Bom dia, Célia! Bom dia, Nirvana. Que alegria poder te ter aqui. É uma honra te entrevistar mais uma vez. A admiração, o entusiasmo e até mesmo a reverência que se faz a uma figura como você numa entrevista me alegra, nos alegra e é de fato uma alegria que você tenha topado fazer essa entrevista com a gente e comigo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a super oportunidade. Mais uma, né, das que você eventualmente nos proporciona nesse coletivo. E a ideia de mosaico me chamou muito a atenção. E aí eu tive essa vontade de participar da construção desse mosaico também. Perfeito, perfeito. De fato, essas entrevistas Body Talk falando de terapias pertencem a essa pesquisa que se chama Mosaico Body Talk e tem a intenção de conhecer no seu percurso as técnicas, abordagens e visões terapêuticas que compõem sua prática clínica, mas que também a expandem, porque acho que tem acontecido um processo vigoroso, cada vez mais, na presença e companhia de a gente acompanhando o percurso de Célia Barbosa. A gente está conversando com a terapeuta integrativa do Sistema Body Talk de Constelações Sistêmicas, graduanda em Filosofia, o que para mim faz uma alegria e uma responsabilidade tripla, quádrupla, em enésima potência, porque é um dos campos do saber que eu mais me fascino. Conta pra gente nessa primeira pergunta, então, essa imensa formação e experiência que você tem e que tem te levado aí a visitar campos e campos que eu acho que estão cada vez mais se coexistindo e coabitando. Conta um pouco pra gente. Exatamente isso. É bom ouvir sobre a coexistência e a coabitação. O Body Talk, para mim, ele me traz uma visão sistêmica. E eu levei muito tempo para começar a entender e sentir o que de fato era isso, o que estava sendo apresentado para mim, né? Porque dentro desse protocolo eu encontro muitos sistemas estão ali dentro. Então, hoje, quando eu olho para isso de novo, dessa Célia de agora, eu olho que, de onde eu vim? Em primeiro lugar, eu venho do sistema familiar, que vai encontrar depois ali fora, com a rua, com a escola, e com eventos sistêmicos que todo o tempo estão transitando informações e construindo a minha própria ideia de conhecimento sobre mim. Então, quando eu, agora mais para cá, né, assim, dando um salto de formações, que eu poderia nomear aqui diversas técnicas terapêuticas, até eletroacupuntura. Outro dia eu estava me lembrando disso. Nossa, eu já estudei eletroacupuntura. Estava lá dando choquinho nas pessoas, dando um salto por essas várias nomeações técnicas, que são pequenos pacotes de pequenos sistemas ou grandes sistemas. Eu venho, por efeito da pandemia, vou fazer alguma coisa e resolvi retornar para a faculdade para estudar filosofia. E aí eu fui surpreendida, porque o primeiro semestre e o segundo semestre eu estava assim, passando o meu tempo, e de repente eu parei para me perguntar, peraí, eu estou dentro de um sistema, o que eu estou fazendo aqui dentro desse sistema do conhecimento pelo conhecimento? Porque a filosofia ela também se define assim, é o conhecimento pelo conhecimento, você não quer fazer nada com ele. Em princípio, você não quer fazer nada, é o conhecer em si. E a terapia ela é exatamente isso. Então, essa rima que já vinha, eu de vez em quando falo sobre isso, né? Da poesia que rima com a terapia, ela começou a rimar também muito bem com a filosofia, nesse sentido de um conhecimento que ele está sempre em transformação, de acordo com o que está acontecendo em cada momento. E aí é muito legal, porque eu estou dentro da filosofia e aí eu reencontro a teoria geral dos sistemas, que está muito na base do Body Talk e, na verdade, está na base de qualquer prática terapêutica, né? Que é a comunicação, é a entrada de dados, tem informação entrando e tem
um ambiente que recebe, esse sistema que recebe uma informação e vai transformar em alguma coisa. Ora vai transformar em energia, e a gente encontra aquilo que talvez esteja nomeado como saúde. E ora vai resultar em entropia, que é aquela bagunça, e aí a gente encontra algo que nós nomeamos como não muito saudável. Talvez uma doença, um sintoma qualquer, mas de qualquer forma, a gente está falando de entrada e saída de informação que precisa ser traduzida em algum conhecimento, em alguma utilidade. Sim. Então, E isso essa... tudo Sim. formando um mosaico. Sim, sim. E essa formação, ela tende a um crescimento constante. Eu vou expandir um pouco minha primeira pergunta, de modo que você, quanto mais conhece, mais tem a conhecer, que é uma das coisas mais lindas de si mesma, de nós mesmos, e do conhecimento em si, para pessoas como eu e você, e tantas que vão nos assistir, que amam o conhecimento. E você vê que isso é da natureza da vida? A minha pergunta tem muito a ver com pessoas que conhecem por compulsão, que é diferente, né? Esse, sim, sim, eu ia repetir justamente que esse conhecer pelo conhecer, ele é da natureza da vida mesmo? Eu acho que sim. Nós temos um cérebro que é biologicamente, neurologicamente, irrequieto, né? A neurociência mostra isso para a gente. Uhum. Nós não ficamos muito tempo quietos. A ideia de quietude, eu falo muito isso com alguns clientes. Imagina que tudo está dentro daquela ideia de perfeição que você imagina. O que acontece no momento seguinte? A inquietude vem. Uhum. Então, tem uma natureza do nosso cérebro, ele é feito para isso. Né? Nós não temos muito como resistir a isso. Sim. Ao saber, ao conhecer, ao construir, a dar nomes às coisas. Né? Nós somos os nomeadores da vida. Eu nunca vi uma girafa dar nome para nada. Né? A girafa está lá sendo girafa desde que girafa é. O ser humano, não. Né? Nós vamos trazer significados, significantes. Toda construção de conhecimento, ela vem de uma inquietude. É o conhecer sobre si e o conhecer sobre o mundo. Então, tem uma compulsão de conhecimento. Eu não sei se é uma compulsão. Né? Eu penso que há uma tendência natural da busca do conhecimento, que está em qualquer ser humano, mas o uso, a apropriação que se faz disso, né? Tá bom, eu conheço um monte, o que eu faço com isso? Como qualquer coisa na natureza, né? A medicina chinesa mostra isso para a gente. Qualquer coisa pode se manifestar em excesso ou deficiência. Então, eu posso também, dentro do conhecimento, sentir deficiência e não me mover, mas eu também posso ter um excesso e não me mover. Então, esse balanceamento, e isso é muito, né, a linguagem do Baritóquio, o balanceamento. Como é que a gente encontra o equilíbrio dentro desse desequilíbrio? Né? Não dá para dizer muito conhecimento. O que é muito conhecimento? Não dá para dizer. O que é pouco conhecimento? Nós não temos como dizer isso, porque vai passar por questões de cada cultura. Né? Então, dentro de uma cultura mais ligada à natureza, aquele universo natural, ele é em si preenchido daquele saber e é suficiente. Nós estamos numa cultura tecnológica, então, inclusive já tem as descrições, né? O medo de ficar de fora, a compulsão pelo consumo de informação, Uhum. está na nossa cultura. Então, onde que é muito e onde que é pouco? Quando a gente compara culturas, já tem um erro acontecendo, né? Um problema acontecendo. São modelos operacionais diferentes. Sim, sim. A comparação, ela não me parece boa. Não me sugere
nada que compare, né, nessa régua tentativa de estabelecer melhor ou pior, ela não me parece muito boa, mas conhecer sobre isso é interessante. Mas o que a gente faz com isso talvez seja a investigação, né? Para que eu quero mais conhecimento, tanto conhecimento? Isso me leva a olhar uma outra coisa, que é o princípio da falta. A perspectiva de que está me faltando, então eu preciso de mais um curso, mais uma formação. E aí não é exatamente sobre adquirir conhecimento, é sobre algo aqui que está faltante. E aí precisa vir para cá, né? Sim. Está faltando. Onde é que faltou de fato? Sim, sim. E me parece que essas investigações e perguntas você tem feito ao longo de tantos anos na prática terapêutica clínica, como terapeuta, enfim. Conta pra gente algum exemplo, alguma prática que traga ao dia, a conta do dia, tudo isso que você já nos contou até então, assim, esse olhar, esse detetive sobre as informações que se processam, sobre esse conhecimento que se expande na cabeça e no coração dos seus pacientes? Nós estamos partindo, né, esse trabalho, ele parte de dentro de uma perspectiva sistema Baritói, né? Então, eu vou construir essa fala a partir disso. Nós nos encontramos dentro do sistema Baritói. E o que eu percebo é que dentro desse sistema eu encontro muitos outros sistemas. Eu encontro astrologia, está lá no protocolo. Eu encontro 5 elementos, medicina chinesa, encontro um monte de coisas, né? Cada gavetinha daquela do protocolo, ela é uma complexidade absurda de consciência e de conhecimento, e há alguns anos eu falo isso. Se a gente estacionar em uma caixinha daquela, umazinha, nós vamos ter conhecimento e exploração para mais de uma vida, porque aquilo vai explodindo, diversificando em outras coisas. Sim. Mas eu também, a ideia de sistema, além dela estar na própria construção do protocolo, prioridade, bexiga, vincula para o joelho. Quando eu faço esse vínculo, eu já estou construindo um sistema, Sim. uma ligação acontecendo ali. Então, já tem algo que vem dentro dessa natureza de vincular para trazer revelação, né? Que é o que a gente fala, para revelar história, consciência e provocar ajustes. Mas existem, sim, outras linguagens. Então, quando você me traz essa pergunta, eu entro no protocolo, né? O protocolo está em mim, e de dentro do protocolo, às vezes acontece, sim, a necessidade de um filtro. E esse filtro ele pode ser floral, homeopatia, qualquer outra coisa. Porque o que me leva para outros sistemas dentro do processo do Baritói são outras modalidades, e essa palavra, para mim, ela é fundamental. Modalidade é um jeito de. Então, de outras modalidades, nós vamos para dentro do Parama, que é exatamente essa abertura de conhecimento, né? Quebram-se as barreiras da criatividade, inclusive, da possibilidade de observar, ou nós vamos gentilmente nos ligar a outros sistemas. E aí vem o que você tiver de conhecimento, florais, cristais, seja lá o que for. Mas o meu sentimento é mais do que um sentimento, né? É um posicionamento dentro desse lugar, enquanto eu estou numa sessão observando aquela vida, aquilo que está sendo apresentado. É que um filtro ele me dá uma melhor perspectiva. Então, de uma forma muito prática, assim, nós podemos ter um contexto, ansiedade, tá? A pessoa vem trazendo essa, e é isso que eu sinto, ansiedade. Tá bom, e para onde o protocolo me leva?
5 elementos, 5 sentidos, memória ativa, vamos construindo aquela ligação sistêmica e aponta para lá. Outros sistemas, homeopatia, licopódium. Eu não vou prescrever o licopódium porque eu não sou homeopata, mas nós vamos nos conectar com a essência do licopódium, com a frequência vibratória, com a ideia do licopódium, porque eu estudei o licopódium, eu estudo algumas homeopatias, alguns florais, eles ficam assim na minha banquinha de suporte. Sim. E de vez em quando algo se conecta dessa forma mesmo, trazendo a frequência para aquele ajuste. Então, é essa percepção, sabe, de que eu estou olhando para alguma coisa que naquele contexto precisa de um fio. Perfeito, perfeito, E perfeito. a frequência, ela colabora naquele processo para aquela pessoa. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito desse seu gesto, eu vou para a terceira pergunta com ele, mas antes eu vou fazer só uma breve pausa aqui na nossa entrevista. Então, continuamos desde a fotografia, desse gesto que me intrigou e que a gente conversou aqui no intervalo. Eu contava a você o quanto o gesto diz para mim sobre um lugar da foto, né? Do clique da foto, do diafragma que abre e fecha. E estávamos na segunda pergunta, procurando práticas e exemplos, e nos encaminhando para a terceira pergunta, que é um conceito que passa aí pelo teu caminho e vai, de alguma maneira, fazendo essa coleção de fotos e experiências do teu percurso terapêutico, que se repete, que de alguma maneira se assemelha, como se sua fotografia, seu jeito de ver os clientes fosse criando uma linguagem, né? Conta pra gente como é que é esse gesto para você e como você vem percebendo essa linguagem, esse conceito, Célia, de interseccionar terapias. E pergunta presente, né? Pergunta é um presente. Eu posso dizer assim, eu estou montando meu mosaico. E no que eu monto meu mosaico, por um efeito de linguagem natural, sistêmica, as pessoas se conectam com esse princípio mosaico também, né? Então, à medida que a mudança perceptual vai acontecendo, muda também o próprio cliente em sua busca, ou chegam outros já numa adequação desse mosaico. É muito interessante olhar como você não precisa fazer esforço, desde que esse princípio comece a ser compreendido, né? Algumas pessoas elas não virão mais e outras retornam, porque algo já aconteceu com elas também. Eu estou vivendo muito esse fenômeno. 10 anos atrás, 6 anos atrás, dentro de mim quer voltar. E aí vamos ver o que acontece nessa relação. Então, eu acho que é a melhor forma de eu tentar mostrar, né? Como é o sistêmico. Sistêmico é a relação acontecendo o tempo todo, não necessariamente por um nome de um sistema X ou Y. Eu percebo essas práticas, né, que nós empacotamos, o jeito, né, que a gente pode compreendê-las é como um pacote de sistemas, um pacote de técnicas, como uma necessidade que essa informação vem e nos dá condição de expressar. E nesse sentido, o que eu... Ah, que fofo! Entrou um gatinho! Nossa, um gatinho! Né? Nessa construção, o que me trouxe um preenchimento, não porque faltasse ao Boritov, mas porque eu não consegui encontrar ou compreender dentro do Body Talk, foi constelações familiares. Quando eu toco em constelações, eu consegui alcançar uma percepção dessa comunicação em herança. Aspectos que a gente vê em oitavo chakra, memória ativa, matrizes, está ali. Mas em constelações,
posição que a gente ocupa na relação com os anteriores, os posteriores, me diz, me mostra com uma habilidade, uma facilidade maior. E uma outra coisa interessante é que em constelações a gente diz pai, mãe, é muito nesse lugar. Não é energia, yang, energia, em matriz masculina, matriz feminina. É pai, mãe. Esse encontro, ele me deixou num outro lugar. Sim. Então, de vários sistemas que eu estudo e me conecto e fazem sentido para mim, né? Porque não é sobre ser bom ou ruim, é sobre fazer sentido para a gente. Sim. Quando eu toquei em constelações, eu senti é um senso de localização. Sim. É um senso de localização. É assim, em constelações a gente diz isso. Nossa, eu vim para o meu lugar. Sim. E desse lugar, que é uma modalidade, Célia Barbosa, de operacionalizar dentro da terapia, da filosofia, da escrita, seja lá o que for, né, que é o meu olhar para a vida, que passa pelo meu exercício profissional, ser terapeuta, mas agora já assumindo uma outra faceta, que é o ensino. Sim. Esse lugar me deu essa ancoragem. Então, isso é muito rico, né? É muito Sim. rico. Sim, Para mim tem sido. você acabou de dar um exemplo e prática autoral, né? Autobiográfico, né? Quando movimentos, intersecções ou fugas, porque quando a gente sai de um sistema, a gente também está fazendo uma intersecção dele com o outro, né? Não é sobre ele mesmo ou sobre semelhança, né? Então, acho que você deu um exemplo lindo de como tocar, e você usou esse verbo de forma tão lindamente, as constelações puderam te trazer esse novo movimento. E eu torço mesmo pelo ensino. Eu acho que eu vou encerrar a nossa entrevista te perguntando que horizontes são esses desse percurso e desse conceito que vai repousando, filosofia te levando lá para o lugar de ensino. Que lugar é esse da mestre e discípula Célia? É o ensino em si, não o formato acadêmico. Eu acho muito importante, sim, há quem faça, mas o lugar onde eu me sinto colocada é a transferência da experiência. Vem aqui, experimenta. Experimenta. Então, no momento, o meu olhar está muito na educação, né? Tem um trabalho direcionado para professores, educadores, para conhecer essa experiência, né? O que você traz para dentro da sala de aula junto com você, antes de você ter sido um dia pensado em ser professor. Porque tem uma comunicação de sistemas acontecendo ali. Cada aluno é um sistema. Sim. Então, tem aluno que você gosta, tem aluno que você... Por que será? Tem uma comunicação sistêmica. E qual é o lugar que, como educador, precisa ser trabalhado aqui, né? Para um pouco do nosso julgamento, né, que a gente tem sobre as pessoas, ele possa arrefecer. Esse também é um princípio do Body Talk, né? Diminuir o julgamento e olhar para a informação pura como ela é. Então, o meu olhar está nesse lugar, meu movimento está nesse lugar, né? O ensino como a transferência da experiência. E a gente vai dançar junto com você nesse lugar, porque ele é divino, ele é literalmente sagrado. Eu acho que a gente tem vários encontros dentro do sistema Body Talk como colegas, e a gente tem vários encontros de alma nessa vida, né? Eu, particularmente, também acho que o Body Talk tem uma vocação irremediável para a educação. Então, eu dialogo em alma e em coração com esse seu anseio, vou lhe acompanhar e dançar junto com você, porque, de fato, é um lugar onde nossa alma pode repousar, onde essas pessoas podem ter bem-estar, né? Onde esse lugar escola, que é tão sagrado para a humanidade,
possa recuperar mais da sua potência. Então, é uma alegria demais poder ouvir esses sonhos se tornando manifestações. Muito obrigada por essa entrevista, Célia, que venham muitas outras e eu tenho certeza que desfrutadas por mim, por muitas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, querida. Eu desejo que esse trabalho, né, esse mosaico, ele traga, né, para cada um que está passeando, se experimentando nesse lugar, que vá mesmo colocando, né, as pecinhas. A gente está sempre se encaixando, reencaixando. A vida é isso, né? A vida é movimento. Perfeito. Muito obrigada novamente, Célia. Um forte abraço. Até a próxima, certamente. Até. Obrigada, querida.